No início dos anos 2000, enquanto a indústria alimentícia tradicional ainda resistia às mudanças, uma nova tendência começava a surgir nos centros urbanos americanos: o veganismo, como estilo de vida e não apenas como dieta. Nesse contexto, Sarma Melgaili se destacou como uma figura central no cenário gastronômico alternativo de Nova York, trazendo visibilidade ao movimento vegano por meio de sua paixão pela culinária natural. Natural da Letônia, Sarma chegou aos Estados Unidos ainda jovem e logo se encantou pelo estilo de vida saudável e consciente que estava ganhando adeptos entre os moradores das grandes cidades. Com uma visão moderna e inovadora, ela decidiu empreender no setor alimentício e, em 2004, inaugurou o restaurante Pure Food and Wine, localizado no bairro badalado de Lower East Side, em Manhattan. Diferente de qualquer outro estabelecimento até então, o Pure Food and Wine era um espaço que unia filosofia, nutrição e arte culinária. Tudo isso aliado ao conceito de alimentação crua, ou seja, alimentos vivos e preparados sem cozimento. A proposta do restaurante era radical para a época: oferecer pratos feitos com ingredientes orgânicos, integrais e crus, todos alinhados aos princípios do veganismo puro, sem qualquer tipo de produto de origem animal. Rapidamente, o Pure Food and Wine se tornou um sucesso entre celebridades e personalidades influentes do mundo da moda, cinema e música, atraindo nomes como Gwyneth Paltrow, Woody Harrelson e Leonardo DiCaprio. Sarma não era apenas uma empresária de sucesso, tornou-se também uma referência de estilo de vida saudável e sustentável, sendo chamada pela mídia americana de rainha do veganismo. Sua imagem pública era extremamente positiva. Representava equilíbrio, disciplina, consciência ambiental e empreendedorismo criativo. Além disso, ela lançou em 2010 o livro Raw Food Real World, coescrito com seu sócio Ron Osborne, reforçando sua autoridade no segmento de alimentação natural. O livro apresentava receitas do restaurante e defendia os benefícios de uma dieta baseada em alimentos vivos, conquistando leitores além do público vegano. Naquela época, parecia que Sarma havia alcançado tudo aquilo que sonhava: reconhecimento profissional, liberdade financeira e uma posição de liderança no mercado em ascensão. Mas, por trás do brilho dessa trajetória de sucesso, já começavam a surgir sinais de um relacionamento problemático que colocaria em risco toda a sua carreira. Em 2011, durante um momento de aparente estabilidade pessoal e profissional, Sarma conheceu Shane Fox, um homem misterioso cujo passado escondia traumas, mentiras e manipulações. O encontro entre eles aconteceu por meio do Twitter, numa época em que as redes sociais começavam a ser usadas não só para negócios, mas também para conexões pessoais, muitas vezes imprevisíveis. Shane, cujo nome verdadeiro era Shane Watson, afirmava ser um ex-agente da CIA, militar treinado, sobrevivente de missões perigosas e fugitivo de uma vida secreta e conturbada. Essa história, embora posteriormente desmentida, impressionou Sarma, que via nele um homem complexo, forte e protegido por um passado repleto de mistérios. Rapidamente, os dois começaram a trocar mensagens diretas, e logo surgiram conversas telefônicas e encontros presenciais que marcariam o início de um relacionamento intenso e tóxico. Shane era carismático, persuasivo e sabia como manipular emoções, características que, infelizmente, fizeram dele um mestre na arte de controlar pessoas emocionalmente vulneráveis. Com Sarma, ele construiu uma imagem quase heroica de si mesmo, alimentando fantasias sobre seu passado e prometendo um futuro onde viveriam livres de pressões sociais e empresariais. Aos poucos, ele foi ganhando total confiança de Sarma, tornando-se não apenas seu parceiro amoroso, mas também seu conselheiro financeiro, seu guia espiritual e, eventualmente, seu controlador absoluto. Ele convenceu Sarma de que as estruturas tradicionais da sociedade eram corruptas e que eles deveriam viver à margem delas, longe de bancos, governos e obrigações fiscais. À medida que o relacionamento avançava, Sarma começou a afastar-se de amigos, familiares e até de sócios do restaurante Pure Food and Wine, isolando-se emocionalmente. Shane implantou em Sarma a ideia de que o dinheiro do restaurante deveria servir para financiar um novo estilo de vida alternativo, sem regras nem burocracias. Sob sua influência, ela passou a redirecionar lucros do negócio diretamente para contas pessoais, ignorando acordos com investidores e compromissos contratuais.
Além disso, ele incentivou Sarma a demitir funcionários-chave e a deixar de pagar fornecedores, colocando o próprio restaurante em risco de colapso financeiro. O que começou como um romance apaixonado estava se transformando em um esquema perigoso, com impactos reais no mundo real, e seria apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. À medida que o tempo passava, o restaurante Pure Food and Wine, outrora um dos mais renomados estabelecimentos veganos de Nova York, começava a apresentar sinais claros de desgaste financeiro. Funcionários não eram pagos em dia, fornecedores deixavam de ser reembolsados e os investidores começaram a ficar preocupados com o rumo dos negócios. Sarma Melgailis, cada vez mais influenciada por Shane Fox, justificava esses atrasos como parte de uma transição para um estilo de vida mais livre, longe da burocracia e das pressões do sistema tradicional. Porém, na prática, ela estava se afastando de sua própria empresa, delegando decisões importantes a pessoas sem experiência ou conhecimento suficiente para lidar com um negócio complexo como aquele. Em 2013, os primeiros processos legais começaram a surgir, inicialmente movidos por antigos funcionários que denunciavam salários atrasados e condições de trabalho precárias. Investidores também entraram com ações judiciais, acusando Sarma de má gestão e uso indevido de recursos provenientes do restaurante para fins pessoais, muitos dos quais ligados diretamente a Shane. A imprensa local começou a investigar o caso, e logo surgiram reportagens questionando a ausência de Sarma nas operações diárias do Pure Food and Wine. Enquanto isso, Shane continuava alimentando a ideia de que as autoridades e os sistemas legais eram opressores e que eles deveriam fugir antes que fossem pegos. Ele convenceu Sarma de que era melhor abandonar Nova York e viver em escondidos, viajando por cidades menores nos Estados Unidos, usando identidades falsas e evitando qualquer tipo de rastro digital. Completamente subjugada emocionalmente, Sarma aceitou o plano sem contestar, deixando para trás seu restaurante, sua carreira, seus amigos e até mesmo familiares próximos. Em meados de 2014, os dois sumiram repentinamente das redes sociais e deixaram o apartamento em Manhattan onde viviam, iniciando uma vida clandestina por todo o país. Eles alugavam quartos em motéis baratos no interior dos Estados Unidos, mudavam de cidade constantemente e mantinham um perfil extremamente discreto para evitar serem reconhecidos. Nesse período, Sarma usava diferentes nomes falsos, enquanto Shane assumia papéis variados, ora como fotógrafo de viagem, ora como escritor independente. Mesmo em fuga, o casal mantinha um padrão de comportamento estranho. Em alguns momentos, postavam fotos em redes sociais com contas anônimas, parecendo querer ser encontrados. Essa atitude chamou a atenção da mídia e da polícia, que passaram a intensificar as buscas, aumentando a pressão sobre o casal à medida que o escândalo ganhava notoriedade nacional. Depois de meses na clandestinidade, mudando constantemente entre cidades pequenas e mantendo um perfil extremamente discreto, Sarma Melgailis e Shane Fox começaram a cometer erros que colocariam fim à sua fuga. Apesar de todo o cuidado inicial, Shane passou a agir de forma mais descuidada, utilizando redes sociais sob identidades falsas, falando demais sobre lugares por onde haviam passado e até respondendo a comentários em fóruns online relacionados ao veganismo. Internautas atentos começaram a notar coincidências estranhas, e através de análises de localização geográfica e comparação de fotos, levantaram hipóteses sobre o paradeiro do casal. Essas pistas foram parar nas mãos de investigadores particulares e também chegaram à polícia, que já estava acompanhando o caso há meses. Em meados de 2015, uma nova pista crucial surgiu quando o casal foi avistado num posto de gasolina em Portland, Oregon, por alguém que os reconheceu de fotos publicadas pela mídia. Esse indivíduo relatou imediatamente às autoridades locais, que acionaram a polícia estadual e deram início a uma operação para localizar o motel onde o casal estaria hospedado. Na madrugada de um dia chuvoso de setembro de 2015, agentes cercaram um pequeno motel em Portland e prenderam Shane Fox ainda dentro do quarto onde ele e Sarma estavam se escondendo. Shane foi algemado sem oferecer resistência, mas manteve uma postura arrogante durante a prisão, negando qualquer envolvimento com crimes financeiros e insistindo que era apenas um homem perseguido pelo sistema. Sarma, por outro lado, parecia abalada e desorientada, como se tivesse acordado de um longo transe emocional, confrontando,
de repente, a realidade das escolhas que fizera nos últimos anos. Ela não foi presa no ato, pois as autoridades priorizaram prender Shane primeiro, considerando que ele era apontado como o principal responsável pelas ações ilegais ligadas ao restaurante Pure Food and Wine. Mesmo assim, Sarma sabia que seria chamada a prestar contas, tanto criminalmente quanto perante a opinião pública, que já a via com desconfiança e julgamento. Com a prisão de Shane, veio à tona toda a verdade sobre seu passado. Ele não era um ex-agente da CIA nem um herói de guerra, mas sim um homem com histórico de fraudes, manipulação e mentiras elaboradas. Seu nome verdadeiro era Shane Watson, e ele já havia sido preso anteriormente por golpes similares em outros estados, usando diferentes identidades e aproveitando-se da vulnerabilidade emocional de mulheres influentes. A prisão de Shane marcou o fim oficial da fuga, encerrando um capítulo bizarro na vida de Sarma Melgailis, mas também o início de um processo doloroso de enfrentar as consequências de suas ações. Após a prisão de Shane em Portland, Oregon, Sarma Melgailis decidiu se entregar às autoridades, encerrando oficialmente sua fase de fuga e dando início ao processo legal que definiria seu futuro. Ela retornou voluntariamente a Nova York, onde enfrentaria uma série de acusações relacionadas à má gestão do restaurante Pure Food and Wine, desvios financeiros e violações contratuais com investidores e funcionários. Sua imagem pública, outrora associada a um estilo de vida saudável, disciplina e ética alimentar, foi completamente abalada, e a mídia passou a retratá-la como uma empresária irresponsável e cúmplice em esquemas fraudulentos. As reportagens da época destacavam não apenas os crimes financeiros, mas também a forma como ela havia abandonado seu negócio, seus colaboradores e até sua própria identidade para viver sob controle emocional de Shane. Em depoimentos posteriores, Sarma admitiria ter sido manipulada por ele durante anos, confessando que acreditava sinceramente nas histórias fantasiosas que ele contava sobre si mesmo, inclusive a falsa ligação com a CIA. Mesmo assim, isso não a isentava das responsabilidades legais, já que ela era a proprietária formal do restaurante e assinava pessoalmente os documentos financeiros e contratos comerciais. Investidores que haviam apostado milhões no projeto Pure Food and Wine se sentiram traídos, afirmando que grande parte do dinheiro destinado ao crescimento do negócio havia sido desviado ou mal aplicado. Funcionários demitidos sem aviso prévio ou direitos trabalhistas garantidos começaram a organizar movimentos coletivos para reivindicar indenizações e justiça, ampliando ainda mais a pressão sobre Sarma. A imprensa americana explorou exaustivamente cada detalhe do caso, transformando-o num dos maiores escândalos empresariais do setor gastronômico alternativo da década. Além disso, colegas do mundo vegano, muitos dos quais antes admiravam Sarma como pioneira, se distanciaram publicamente dela, temendo que a associação pudesse prejudicar suas próprias marcas. O restaurante Pure Food and Wine, que já fora sinônimo de inovação culinária e sustentabilidade, fechou as portas poucos meses depois da fuga de Sarma, deixando centenas de pessoas sem emprego e clientes sem um ponto de referência. Muitos dos seguidores de veganismo que antes a viam como uma inspiração agora usavam sua história como exemplo de como até figuras aparentemente íntegras podem perder o rumo quando influenciadas por pessoas tóxicas. Enquanto isso, Sarma tentava entender o que havia acontecido consigo. Como uma mulher inteligente, visionária e bem-sucedida pôde ser tão profundamente enganada por alguém como Shane. Psicólogos especializados em relações abusivas e manipulação emocional começaram a analisar o caso publicamente, destacando como a vulnerabilidade emocional pode ser explorada por indivíduos habilidosos em técnicas de controle psicológico. Apesar de tudo, alguns amigos antigos e defensores da causa vegana afirmaram que Sarma merecia uma segunda chance, desde que assumisse total responsabilidade pelas escolhas que a levaram ao colapso. Em meados de 2016, Sarma Melgailis foi oficialmente indiciada por uma série de crimes financeiros relacionados ao desvio de recursos do restaurante Pure Food and Wine. As acusações incluíam fraude contábil, falência fraudulenta, não pagamento de salários e quebra de contratos com investidores, todos considerados delitos graves no estado de Nova York. Seu ex-companheiro, Shane Fox, cujo nome verdadeiro era Shane Watson, também enfrentou julgamento, mas como autor intelectual e principal beneficiário dos esquemas fraudulentos. Durante os meses que antecederam o julgamento,
investigadores reuniram documentos bancários, extratos de transferências e depoimentos de ex-funcionários e sócios do restaurante. Um dos pontos mais chocantes revelados durante as investigações foi o uso de contas offshore para ocultar parte do dinheiro proveniente do negócio, algo que inicialmente Sarma negou conhecer. Ela admitiu, em depoimento sob juramento, ter sido manipulada por Shane e ter agido sob forte influência emocional. Mas isso não isentava sua responsabilidade legal nos olhos da justiça. A defesa de Sarma argumentou que ela havia sido vítima de um relacionamento abusivo psicologicamente controlador, semelhante à lavagem cerebral, o que limitou seu discernimento durante aquele período. Peritos em psicologia forense foram chamados a depor sobre o caso, explicando como indivíduos altamente inteligentes ainda podem cair em armadilhas de manipulação quando estão emocionalmente vulneráveis. Apesar disso, o tribunal entendeu que Sarma tinha plena consciência das decisões que tomava, especialmente por ser uma empresária experiente e responsável pela assinatura de diversos documentos legais. Em 2017, após uma longa batalha judicial e inúmeros adiamentos, o juiz responsável pelo caso anunciou a sentença final. Sarma foi condenada a pagar multas milionárias e cumprir uma pena de serviço comunitário. Já Shane, por ter sido identificado como o líder do esquema e por possuir um histórico criminal anterior, recebeu uma condenação mais severa, incluindo anos de prisão e restituição de valores aos prejudicados. O julgamento expôs, de forma clara, como um homem misterioso e manipulador conseguiu derrubar uma das figuras mais proeminentes do veganismo americano, transformando-a em foragida da lei. Muitos especialistas em ética empresarial aproveitaram o caso para alertar sobre os perigos de misturar vida pessoal com gestão financeira, especialmente em negócios familiares ou com sócios próximos. Para os fãs de verdadeiro crime e casos reais de traição e manipulação, a história de Sarma e Shane tornou-se objeto de estudo e inspiração para documentários, podcasts e até filmes futuros. Mas, para Sarma, o fim do julgamento marcaria o início de um processo ainda maior. O de reconstruir sua vida, recuperar sua dignidade e tentar entender como tudo chegou àquele ponto. Após o fim do julgamento, Sarma Melgaili se viu em uma fase completamente nova da vida. Sem empresa, sem reputação intacta e com uma pesada carga emocional sobre suas costas. Ela teve que enfrentar não apenas as consequências legais, mas também o olhar crítico da sociedade, da mídia e de todos que um dia acreditaram em sua visão de mundo. Muitos dos antigos fãs e seguidores no mundo vegano se afastaram, considerando-a uma traidora dos valores que pregava anteriormente, como transparência, integridade e responsabilidade. Apesar disso, alguns poucos amigos próximos permaneceram ao seu lado, oferecendo suporte psicológico e ajuda prática para que ela começasse a reconstruir sua vida, passo a passo. Em entrevistas posteriores, Sarma admitiu ter sentido vergonha e culpa por ter decepcionado tantas pessoas, especialmente os funcionários do Pure Food and Wine, que perderam seus empregos por causa de suas escolhas. Para lidar com esses sentimentos, ela iniciou um processo longo de terapia, buscando entender os mecanismos que a levaram a cair em um relacionamento tão tóxico e manipulador. Parte desse trabalho envolveu estudar técnicas de controle mental usadas por indivíduos narcisistas e sociopatas, ajudando-a a compreender melhor como Shane conseguiu dominá-la durante tanto tempo. Com o tempo, Sarma começou a compartilhar essa experiência pessoal em artigos e palestras, falando abertamente sobre os perigos da manipulação emocional e como identificar sinais de alerta. Embora ainda carregasse a sombra de seu passado, esse novo propósito lhe trouxe uma sensação de utilidade e redenção, permitindo que usasse sua história como forma de alertar outras pessoas. Ela também decidiu fazer trabalho voluntário na área alimentar, ajudando comunidades carentes e contribuindo para projetos de educação nutricional, mesmo sem poder retornar oficialmente ao mercado gastronômico. Durante esse período, Sarma evitou as redes sociais por meses, sabendo que qualquer reaproximação pública precisaria ser feita com cuidado e autenticidade, caso quisesse recuperar algum tipo de credibilidade. Seus esforços foram notados por alguns especialistas em saúde mental e ética empresarial, que a convidaram para participar de debates sobre recuperação pós-fracasso e resiliência emocional. Enquanto isso, o nome de Shane Fox tornou-se sinônimo de enganação e manipulação,
e ele foi cada vez mais associado a casos similares de homens que se aproveitavam de mulheres influentes e emocionalmente vulneráveis para obter ganhos financeiros e emocionais. Internamente, Sarma lutava contra cicatrizes profundas deixadas pelo relacionamento, mas via nessa jornada de reconstrução uma chance real de cura e crescimento pessoal. Cada pequeno progresso contava, fosse voltar a cozinhar com prazer, escrever sobre sua experiência ou simplesmente caminhar pelas ruas sem medo de ser reconhecida com julgamento. Anos após os eventos que marcaram sua queda pública, Sarma Melgaili segue uma vida mais discreta, longe dos holofotes e das redes sociais intensas que um dia fizeram parte de seu cotidiano. Ela decidiu se afastar da cena empresarial tradicional e buscou formas mais simples e autênticas de viver, focando na saúde mental, no autoconhecimento e em ajudar outras pessoas. Em entrevistas esporádicas e artigos publicados em revistas independentes, Sarma falou abertamente sobre como lida até hoje com as marcas deixadas por Shane Fox e pelo período de fuga. Para ela, entender o mecanismo por trás da manipulação emocional foi um processo doloroso, mas necessário para garantir que nunca mais caísse em armadilhas semelhantes. Apesar de ter perdido quase tudo, sua empresa, sua reputação e muitos relacionamentos importantes, Sarma diz que aprendeu valiosas lições de humildade, resiliência e discernimento. Atualmente, ela vive nos arredores de Nova York, mantendo um perfil baixo e evitando qualquer tipo de exposição desnecessária, dedicando-se a projetos comunitários e à escrita pessoal. Sua rotina inclui práticas de meditação, alimentação consciente e atividades físicas regulares, reforçando o compromisso com um estilo de vida saudável, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Embora ainda seja lembrada pela história bizarra que protagonizou, Sarma tem trabalhado silenciosamente para transformar essa experiência em algo positivo, usando-a como base para alertar outros sobre relacionamentos tóxicos. Ela chegou a colaborar com psicólogos especializados em trauma e dependência emocional, contribuindo com relatos reais para estudos sobre controle psicológico em casais. Alguns dos antigos clientes do Pure Food and Wine ainda mantêm contato com ela, reconhecendo que, apesar de seus erros, Sarma sempre teve boas intenções ao promover um estilo de vida mais natural e consciente. Seu ex-companheiro, Shane Fox, também conhecido como Shane Watson, cumpre pena em uma prisão federal desde 2017, com previsão de liberdade condicional somente após vários anos de detenção. Durante audiências judiciais e depoimentos, Shane manteve sua postura arrogante, negando responsabilidade e insistindo que havia sido ele quem sofreu manipulação durante o relacionamento. No entanto, investigações posteriores revelaram que ele já havia aplicado golpes similares no passado, aproveitando-se de mulheres influentes e emocionalmente vulneráveis para obter ganhos financeiros. O caso de Sarma tornou-se um exemplo clássico de como um indivíduo manipulador pode se infiltrar na vida de alguém inteligente e bem-sucedida, minando gradualmente sua capacidade de julgamento. Hoje, ela vê esse capítulo como parte de sua história, mas não como sua identidade, e espera que, com o tempo, as pessoas lembrem dela não apenas pela fuga, mas também pela força de recomeçar. A história de Sarma Melgaili é muito mais do que um caso de escândalo financeiro ou fuga dramática, é um retrato poderoso de como a manipulação emocional pode afetar até mesmo pessoas inteligentes, bem-sucedidas e conscientes. Muitos enxergaram nela apenas uma empresária que cometeu erros graves, mas poucos pararam para entender o contexto psicológico por trás de suas escolhas. Shane Fox não era um criminoso comum, ele era um mestre em enganar, seduzir e dominar mentalmente suas vítimas, fazendo-as duvidar da própria realidade. O caso ilustra perfeitamente os mecanismos usados por indivíduos narcisistas e sociopatas, que se aproveitam da vulnerabilidade alheia para obter controle total sobre outra pessoa. Durante sua vida em fuga, Sarma chegou a perder o senso de identidade, confundindo amor com dependência e segurança com isolamento. Sua jornada serve como alerta para todos. Relacionamentos abusivos não sempre começam com violência física. Muitas vezes, eles se infiltram lentamente, sob disfarces de paixão, proteção e conexão profunda. Hoje, Sarma vive uma vida mais simples, mas mais autêntica, longe das pressões do mundo dos negócios e da fama passageira. Ela aprendeu a reconstruir sua autoestima,
a confiar novamente no próprio discernimento e a encontrar significado fora dos holofotes. Seu legado, embora manchado por um passado conturbado, carrega agora uma nova mensagem: a importância do autocuidado, da clareza emocional e da busca por relações saudáveis. Ao compartilhar sua experiência, ela espera ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de alerta antes que seja tarde demais. Afinal, a verdadeira força não está em nunca cair, está em levantar-se, aprender com os erros e seguir em frente com coragem. Este é o tipo de história que nos faz refletir sobre as pessoas que deixamos entrar em nossas vidas, os limites que estabelecemos e a forma como cuidamos da nossa saúde mental. Se você chegou até aqui, provavelmente se viu identificado com algum aspecto dessa narrativa, seja pela luta contra a manipulação, pelo desejo de recomeçar ou pela busca por redenção. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais histórias reais intrigantes, cheias de reviravoltas e lições profundas sobre a natureza humana.